Se você ainda tem alguma dúvida sobre as vacinas contra o coronavírus, esse vídeo é para você. Vem comigo! Olá pessoal, Helder aqui e hoje vamos desvendar todos os mistérios sobre todas as vacinas contra o coronavírus aqui no Brasil. Vamos falar sobre Coronavac, Pfizer e Janssen Johnson. Se você já gostou desse tema, se inscreva agora nesse canal e ajude para que esse canal cresça e essas informações cheguem a mais pessoas. Chega de bate-papo, vamos para o vídeo. Bem, gente, a campanha nacional de vacinação contra o Covid-19 do Ministério da Saúde é a principal prioridade e estratégia do governo federal para frear a doença no Brasil. No último boletim informativo que eu tive acesso, o país tinha superado mais uma importante marca e está cada vez mais próximo do fim da pandemia. Já são mais de 142 milhões de brasileiros adultos vacinados com menos uma dose dos imunizantes, o que corresponde a mais de 90% da população. Os avanços das aplicações da primeira e segunda dose nos braços dos brasileiros são reflexo da ampla adesão da população à campanha de vacinação e trazem consigo uma situação epidemiológica cada vez mais confortável ao país, que já está entre os 4 que mais vacinam no mundo. As ações trazem resultado e geram um sentimento de confiança, segurança e esperança de um recomeço seguro. Diante disso, é importante esclarecer que a vacinação é importante individualmente, mas é fundamental na coletividade, sendo a única forma de combater a pandemia. Precisamos nos vacinar para nossa proteção e manter todos os cuidados até que o coletivo também esteja vacinado. Tudo certo? É importante lembrar que nós poderemos deixar de usar máscaras em ambientes abertos quando 70% da população estiver totalmente vacinada. Já a quantidade de casos e mortes diárias no país podem começar a diminuir quando metade da população estiver vacinada, isso segundo a avaliação dos especialistas. Então não é hora de fraquejar. Precisamos continuar com as medidas para evitar a transmissão dessa doença. Bem, pessoal, já que estamos falando de vacina, eu recebo muitas perguntas e uma das mais frequentes é quais são as diferenças entre as vacinas. Você sabe? Bem, em decorrência da variedade de vacinas disponíveis, muitos têm se perguntado sobre as diferenças entre elas na eficácia, reação e intervalo de doses. Apesar de existirem diferenças entre as eficácias das vacinas, o importante é sabermos que todas as vacinas disponíveis estão acima do padrão mínimo exigido pela Anvisa e são, portanto, seguras. Pode confiar. Nos ensaios clínicos divulgados pela farmacêutica AstraZeneca, a vacina da Oxford AstraZeneca teve eficácia de 76% contra casos sintomáticos e de 100% contra casos graves. Além disso, dados da vida real recém-divulgados pelo governo britânico apontam para 90% de proteção após as 2 doses. A imunizante é tomada em 2 doses com intervalo de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Para essa vacina, as reações comumente relatadas são de dor, calor, coceira e hematoma no local da aplicação, febre, dor no corpo, mal-estar e cansaço passageiro costumam surgir em até 20% dos imunizados com essa vacina. Já a vacina Butantan Coronavac apresenta em seus estudos que a eficácia dessa vacina pode chegar até 62,3% se aplicada com intervalo de mais de 21 dias entre as 2 doses. Porém, a eficácia mínima
já aparece na segunda semana depois da primeira dose. E na vida real, tem se mostrado altamente protetora contra casos graves e mortes após a imunização completa. As reações mais comuns a esse imunizante são dor de cabeça e dor no local da aplicação. Também pode ocorrer febre, cansaço e diarreia e náuseas. A vacina da Pfizer-BioNTech teve a maior eficácia nos ensaios clínicos de 95%. Além disso, a Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos de idade ou mais. Antes, ela estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. As reações dessa vacina mais relatadas são dor, inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça e nas articulações, e febre às vezes. Lembrando que com o andamento das pesquisas, essas indicações são modificadas a todo tempo. É importante ficar atento a essas modificações. Chegada recentemente no Brasil, a vacina da Janssen, da Johnson, é o único imunizante que funciona com apenas uma dose, permitindo uma imunização mais rápida. Essa vacina teve eficácia de 66% contra casos sintomáticos e 85% contra casos graves nos ensaios clínicos. Suas reações mais comuns são dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, cansaço, dor de cabeça ou dor muscular e febre também podem ocorrer. Mas Helder, e essas tal de variantes? Como é isso? Bom, gente, por ser um vírus, o coronavírus tem a capacidade de se modificar e, com isso, dificulta a produção de uma vacina única para esse agente. Com o surgimento de novas variantes da doença, aumenta-se também a preocupação, principalmente com o aumento do risco de transmissão e mortalidade. Especialistas afirmam que a variante Delta está se tornando a versão globalmente dominante da doença. Detectada pela primeira vez na Índia em fevereiro, conhecida como variante Delta, tem se espalhado rapidamente por diversos países e aumentando significativamente a quantidade de casos. No Brasil, até o momento, foram confirmados 2 mortes por essa cepa. Provavelmente, após a publicação desse vídeo, deve aparecer mais óbitos por essa variante. Veja que terrível é essa nova variante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, essa nova variante pode ser mais transmissível ou causar doenças mais graves. Não responde ao tratamento, evitam a resposta imune ou deixam de ser diagnosticadas por teste padrão. Por isso, a importância de continuar os estudos com novas vacinas. E afinal, as vacinas são eficazes contra essas variantes? Segundo estudos publicados recentemente, as vacinas de Oxford, AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech são eficazes contra as variantes Delta e Kappa do novo coronavírus, ambas identificadas pela primeira vez na Índia. No entanto, ainda no estudo, a concentração de anticorpos neutralizantes no sangue foi um pouco reduzida, o que pode levar a algumas infecções invasivas, alertam os cientistas. Ou seja, foi eficaz, mas mesmo assim algumas pessoas adoeceram após a vacinação. Outra análise positiva do desempenho dessas vacinas, tanto a vacina da Pfizer quanto a AstraZeneca, oferecem proteção de mais de 90% contra as hospitalizações da variante indiana Delta. Sim, Helder, e a vacinação no Brasil, como é que ela está? O principal impasse que o Brasil enfrenta em relação à imunização, sem dúvidas, é a falta de doses em decorrência do atraso na compra das vacinas. Em 2020, o Brasil chegou a negar acordos propostos pela fábrica Pfizer de 70 milhões de doses de imunizantes e ignorar 81 e-mails da empresa. Com o atraso nos contratos, realizados muito depois de diversos países,
As primeiras doses das farmacêuticas chegaram no Brasil só em abril, 8 meses depois da primeira oferta. Além disso, uma análise realizada pelo Ministério da Saúde apontou que ao menos 3,8 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina não foram receber a segunda dose e estão com a vacina atrasada, o que corresponde a 15% do número total. Esses dados estão sendo atualizados diariamente. Só lembrando que apenas uma dose do imunizante não garante imunização ideal para proteger de casos graves e internação, sendo que especialistas afirmam que aqueles que não completaram o esquema vacinal estão mais sujeitos à infecção em comparação com as pessoas que receberam as 2 doses. Além disso, quem deixa de tomar as doses necessárias deixa de contribuir de forma relevante para o controle da circulação do vírus do Covid-19, o que é um problema ainda maior em um cenário como no Brasil. Bem, por que não escolher qual vacina tomar? Bem, gente, no atual momento em que o país se encontra de defasagem na quantidade de vacinas contra o Covid-19, lidamos com pessoas que querem escolher qual imunizante tomar. O posicionamento dos especialistas é unânime: não devemos escolher vacina. Como já foi dito várias vezes, a vacinação é o método mais eficaz de combate à pandemia. Entretanto, só se torna de fato eficaz quando a imunização é coletiva. Enquanto muitos fazem exigências para determinadas vacinas, sem justificativa que comprove tal escolha, a sociedade segue exposta ao risco de infecção. Já está mais que comprovado que as vacinas protegem todos, não apenas o indivíduo. Com o grande número de pessoas vacinadas, diminuímos muito o número de pessoas suscetíveis a transmitir o vírus. A circulação do vírus cai e evitamos mortes pela doença. Por que é difícil entender isso? Gente, é só vacinar e pronto. É importante que se saiba que ainda não existe disponibilidade de vacina para toda a população e que o desejo de escolher o imunizante também causa o atraso da vacinação completa, que é a única forma de controlar a pandemia. Gente, não é o momento de escolher vacina. A vacina boa é a vacina que está no braço. Tudo certo? Bem, pessoal, era tudo o que eu tinha para falar sobre vacinação. Sei que é um conteúdo muito extenso, porém não tinha como dividir em 2 aulas e precisei fazer um único vídeo. Se você gostou do tema, eu peço que se inscreva no canal para receber mais vídeos como esses. Deixe seu joinha para sabermos que você gostou. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, assim todos participam dessa corrente contra essa pandemia. Combinado? Vou deixar no card final a sugestão de 2 novos vídeos para completar seus estudos. Até mais, te vejo no próximo vídeo.